Crescimento atinge o meio ambiente também, para desenvolver, vai ser atingido? Como é que você vê isso tudo? Olha, com relação a transporte, nós temos alguns problemas graves. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Belo Horizonte é uma cidade que tem 2.700.000 habitantes. No primeiro semestre desse ano, só no primeiro semestre desse ano, foram emplacados 30 mil carros. Essa febre de consumo que eu falava no início aqui da nossa conversa, está gerando, depois de imóvel, um consumo avassalador de carros. Todo mundo compra carro agora e parcela. E nós estamos tendo, nas capitais brasileiras, um consumo mais acelerado de carro que o índice de natalidade. Claro que isso vai estourar. Nós temos uma série de possibilidades. Por exemplo, na Europa, nós temos várias cidades que você tem pedágio no centro urbano, no centro administrativo. Então, assim, a pessoa quer entrar no centro, tem que pagar um pedágio. Então, a maioria, para não gastar dinheiro, ou pega um transporte coletivo, ou ele fica sem ir de carro. Há uma série de alternativas, ciclovias, tal. O brasileiro, na verdade, principalmente classe média, tem que ser mais humilde, deixar de querer ser ator e atriz de Hollywood, começar a andar a pé, pegar a bicicleta. Eu acho que o problema é que nós temos cidades muito grandes. Os transportes coletivos. Transporte coletivo, ou seja, nós temos... Holanda, o pessoal vai de uma cidade para outra de bicicleta. Aqui, se a gente não tiver 2 carros na garagem, o pessoal fica se sentindo mal. Né? Todo mundo se sente poderoso, né? Com carro novo, aquela coisa toda. Meu Deus, essa coisa é uma coisa diferente, é mais ou menos a internet, o MSN, o telefone celular, que você disse, eu fiquei 1 ano sem celular, não aguentava mais atender. Como é que você vê esse avanço tecnológico tão desenfreado? É Twitter para cá, Twitter para lá, MSN, essa criançada, esses adolescentes com essa conversação, gente tirando a roupa via internet. Meu Deus, é uma coisa que está difícil, você não consegue mais segurar isso. Tem um lado bom, mas tem um lado muito estranho. Por exemplo, esse semestre que passou, eu dei aula só um semestre para um amigo meu, pediu para eu dar aula na faculdade dele. Eu não tinha condições como consultor, mas foi um amigo, eu dei aula durante o semestre. Eu fiquei abismado, porque fazia 7 anos, eu fui professor da PUC de Minas, por muitos anos, e há 7 anos que eu não dava aula. Eu fiquei abismado. Os jovens hoje da faculdade, eu dei aula para Direito e Administração, não leem. Eles são da velocidade da imagem. Da imagem, não leem. Né? Eu perguntei para eles no começo, quantas páginas vocês leem por semana? Por disciplina, né? Eles estavam somando as 6 disciplinas, 4 páginas. Eu falei, o quê? 4 páginas? Por semana? Por semana? Não, e toda hora pedir esquema. Eu entro na sala, todo mundo com laptop, a maioria dos alunos com laptop ligado. Assim, eu falava, gente, eu vou dar aula. Eles não conseguem ler, eu tive que inovar nos recursos tecnológicos, porque eles memorizam e discutem pelo visual. Não é pela leitura, mas pela imagem, pela velocidade, pelo som. Nós estamos criando um novo ser humano. Para quem dá aula sabe o que eu estou dizendo. É outra lógica, é diferente da minha. A minha é a lógica da escrita. Eu, quando falo, eu leio o que eu falo. Esse pessoal não é assim. É um pessoal muito individualista. Eles entram na sala de aula a qualquer momento e conversam com outra pessoa da sala. Como se estivesse na rua. E eu dando aula. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha eu aqui. Nem o respeito ao professor. Eles não sentem, sabe o que é? Eles não sentem que é desrespeito. Eles não sentem que desrespeito. É uma lógica tão diferente da nossa. Não é que ele está me desrespeitando, ele tinha que conversar com um colega e falou, assim, ele não estava me xingando. Em outro local qualquer, né? É muito local, é uma mistura de bar com lugar público. É isso, é uma sensação de um lugar público e que eu estou lá para prestar um serviço para ele e eu que preste bem. Agora, ele me dá atenção quando ele quiser, porque é um serviço. É muito parecido com a internet mesmo. Eu entro na internet, vejo ou deixo a tela e converso com outro. Ou seja, mais ou menos que isso faz na sala de aula. O professor virou a tela. É isso. É outra civilização. Como é que você vê a juventude hoje empreendendo bastante? A gente vê, Santa Catarina, por exemplo, nós temos um foco muito grande, até os jovens empreendedores é comandado a nossa política estadual aqui pelo Amândio Júnior aqui do Rio do Sul, uma figura que talvez você não conhece, mas a gente vê muito o jovem, através até de Câmara Júnior e tal, os juniores, essa juventude trabalhando muito o lado não só da liderança, como o lado do empreender, de buscar a vitória no trabalho, na dedicação, que eu vejo uma coisa muito bonita e salutar.
Isso é muito importante porque nós vamos, como você disse já aqui, nós vamos ser em 5 a 10 anos a quinta potência do mundo. Nós somos a sétima. Entre 2015 e 2020, nós seremos a quinta potência mundial. Só para lembrar, quem está assistindo, na América inteira, no nosso continente, só é mais rico que a gente os Estados Unidos. Não há mais nenhum outro país. Nós somos mais ricos que o Canadá, mais rico que o México. Então, assim, depois deles somos nós, para ver como que nós estamos crescendo. Pois bem, a nossa questão é que jovem que nós estamos formando para ser líder mundial. Eu, por exemplo, estive na Europa recentemente e uma das perguntas que me fizeram, claro que era uma provocação, mas a pergunta é séria, vocês vão ser liderança mundial, o Lula está vindo para cá, para lá, para não sei o quê, fala com Israel, fala com Irã, e não... Vocês estão preparados para entrar numa guerra? Porque vocês falam que não entra em guerra, mas quando a gente é responsável, a gente assume as questões internacionais. E não dá para virar as costas. Vocês estão se preparando e a gente não discute essas questões. Ninguém discute isso. Nós não estamos preparando nossa juventude para uma situação dessa. Nós não estamos preparando a juventude brasileira para poder ser solidária com o Paraguai, com outros países pobres, como Bolívia, da nosso continente. Você prepara muito, que é para buscar o dinheiro, o capital? É isso? É isso. É isso? É muito individual. Nós ainda somos meio que crianças entrando na adolescência. A gente ainda pensa, agora eu tenho liberdade. Agora eu posso dirigir carro, posso namorar. Então é aquela sensação de liberdade. Só que nós não somos adolescentes, nós somos um país que é adulto. Então eu acho que é fundamental formar as lideranças e os jovens para eles conseguirem entender o que significa um país líder. Senão nós vamos cometer os mesmos erros que a gente criticou os países ricos quando eles usaram a gente, né? China, se não podemos vencê-los, é difícil. Podemos nos juntar a eles, parcerias, porque a gente vê muito, vai para a China e volta e faz parceria, e monta esquema de parceria com os chineses. A gente vê muito isso no dia a dia na mídia hoje. Como é que você vê? A China está invadindo o Brasil e não só o Brasil, né? E a China segurou um pouco a crise internacional, né? Eles têm alguns problemas em relação à moeda, Agora, o que é interessante é o seguinte, vamos pensar quais são os países que são e vão ser potência nos próximos 10 anos. China, Estados Unidos numa crise violenta, com aumento de desigualdade social, a Índia, o Brasil e o Japão em crise. Se você pegar esses 5 países que devem ser as 5 principais potências em 5, 10 anos, todas têm desigualdade social, não tinham, como é o caso do Japão e os Estados Unidos, agora têm. E há uma tendência da população a querer governos fortes. Índia, uma situação instável na política, o Brasil com um Estado cada vez mais forte, centralizador, a China, não preciso nem dizer, os Estados Unidos, uma pressão sobre o Obama para ele ser o grande centralizador, e o Japão que tem queda toda hora de primeiro-ministro e tal. O que eu venho escrevendo, me perguntando, é se o padrão de potência mundial desse século é justamente países desiguais e muito autoritários e centralizadores. Será que esse é o padrão? E a gente fica falando, pensando em potência, sempre pensando no século XX, né? E a tendência é outra. Se for, é uma tendência pior, né, do que era a ideia de potência. Eu fico imaginando que a gente fica toda hora imaginando que é uma mudança e não vai ter essa mudança. Você consegue imaginar 2050? Ah, não, muito difícil. Muito difícil, né? A gente consegue projetar mais 10 a 20 anos, mais ou menos, mas a partir daí é muito difícil. Inclusive por causa da questão ambiental, né? Em 2011 nós teremos outro governante do Brasil. Era pós-Lula, como é que você vê? Como é que você imagina? Como é que você vislumbra lá na frente? A era pós-Lula vai ser comandada pelo Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se for o governo que ele apoia para sucedê-lo, ele já vem avisando que ele vai comandar toda a área da economia. Já há notícias que, inclusive, um ex-ministro será o chefe da Casa Civil ligado a ele e nomeado por ele, e não pela candidatura que ele apoia. Se for oposição a Lula, o Lula vai ficar como uma espécie de algoz, esperando um erro para se lançar candidato em 2014. A sombra de Lula nos próximos 4 anos vai ser avassaladora para o próximo governo. Ele vai estar o tempo inteiro à espreita, o tempo inteiro dizendo para onde tem que ir, o tempo inteiro dizendo eu posso voltar. Ele vai ficar vigilante. Olha, nós não tivemos no Brasil um segundo mandato com reeleição em que esse reeleito terminasse com